Boa noite a todos. Com imenso e enorme prazer que a gente está aqui pela primeira vez, né, com essa oportunidade única de estar trazendo o Evangelho de Cristo, né? Eu não vou ficar ali em cima não, porque ali mais alto, né, minha perna deve tremer mais ali em cima. Mas graças a Deus, o Senhor nos deu saúde, nos deu sabedoria, nos deu aí essa chuva maravilhosa, né? Que a natureza agradece muito. E hoje estaria com a oportunidade meu pai, né? Hoje à noite, tanto na manhã, só que domingo passado estaria eu. Aí passei para o Edelvex e hoje meu pai passou para mim. Eu não satisfeito de tomar o lugar do meu pai, também peguei a roupa dele, né? Tô me sentindo Davi aqui com as vestes de Saul, né? Ficou bem largo, mas é tudo para honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, né? Hoje não iremos falar de vestimentas e nem de roupas, mas iremos falar do Evangelho, que muito foi pregado aqui durante muito tempo. Muitas igrejas falam disso, né, do Evangelho de Cristo. Domingo é o dia do Evangelho. A gente está aqui na reunião de evangelismo. E o que é esse Evangelho? O que é, Ismael, esse Evangelho? Isso, Evangelho é as boas novas. São boas notícias. Boas notícias de quê? Boas notícias de que o nosso inimigo foi vencido. Vou fazer uma ilustração para a gente poder entender. Esse é meu propósito hoje, a gente poder entender de uma forma mais sistemática o Evangelho, né? Tanto que eu trouxe os slides novamente. Não seria eu se não tivesse slide, né? Evangelho, imagine dois reinos em guerra. Sai um mensageiro, vai até outro reino e fala assim: rapaz, tem umas boas notícias para você, boas novas. O nosso inimigo lá, para a gente ter paz com ele, ele deu essa lista aqui de ordem para a gente cumprir. Ele falou para a gente ser bom, ser obediente a ele, mas essa não é as boas novas do Evangelho. O Evangelho é esse mensageiro chegando a outro reino e falando: nosso inimigo foi vencido. Porque Jesus morreu na cruz e ele foi vencido. O Evangelho é as boas novas para conseguir a salvação, né? Como diz ali o meu pai bem falou aqui agora, né? E essa salvação é uma boa notícia que em nós mesmos não precisamos e não conseguimos alcançar a Deus apenas com nossos esforços, não é cumprindo uma lista de regras que vamos alcançar o céu. Não é cumprindo a lei que a gente vai merecer o céu. Nosso inimigo foi morto, foi derrotado na cruz através do sangue de Deus, de Cristo, que ali na cruz sofreu 3 horas para pagar a eternidade minha e sua. E hoje, falando do Evangelho, falando sobre a salvação, nosso título é Processo da Salvação, está ali. Vou pegar aqui no passador aqui, ó. Processo da salvação, né? Tá ligado aí? Vê se está selecionado. É que aqui eu gosto de usar o passador, entendeu? Para ficar mais livre, para não preocupar tanto o pessoal ali. Tá aí não, mas pode passar aí. Então, vou apresentar para vocês, para a gente poder entender esse conceito, apresentar 4 personagens, sendo eles Zezinho e Maria, né? Alguns já escutaram aqui essa mensagem, já trouxe aqui uma vez em um treinamento e hoje trazer para vocês, para a gente conseguir entender um pouquinho dessa tão grandiosa salvação em que muitos daqui foram alcançados, né? Então, para explicar um pouquinho, temos Zezinho e Maria. Os dois são homens natural, assim como vieram, nasceram, né? Não se converteram ainda, estão vivendo a sua vida normalmente aqui na Terra. Eles têm um DNA corrompido de Adão e Eva, foi herdado para eles, né? Coloquei escrito ali: os dois são pessoas comuns, descendentes de Adão e Eva. Em Efésios capítulo 2, né? Minha folha aqui também estou esquecendo. É coisa de principiante. Isso aqui eu aprendi com o Isaac, né?
Falei com o Isaac ontem, se ninguém tiver entendido nada que ele falou, isso aqui eu aprendi com ele. A gente se organizar na folhinha que fica mais fácil. Então aqui em Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 3, ele fala assim: Ele vos deu a vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais outroras andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Então, essas duas pessoas, tanto Maria como Zezinho, são homens naturais, pessoas que ainda não chegaram a conhecer essa grandiosa salvação por meio de Cristo. Temos também outro personagem, né? Joãozinho. Joãozinho, ele é o café com leite, né? Joãozinho, ele é um crente, assim como eu fui, como eu nasci. Nascido na igreja, criado na igreja, né? Participei do grupo Atos. Estava aqui sentado, mas esquenta banco, né? Nunca tinha conhecido a verdadeira salvação de Cristo. Não sei se aqui dentro deve ter pessoas assim, mas está aqui Joãozinho. Vai na igreja, participa de tudo, mas nunca aceitou a Cristo verdadeiramente. Ali eu coloquei Apocalipse 3:15, que ele diz assim: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente, assim porque é morno, e nem é quente nem é frio. Então estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essa escritura aqui de Apocalipse é uma das cartas a uma das igrejas, mas foi através desse versículo que eu entreguei a minha vida a Cristo. Uma vez, numa pregação do irmão Silvio Ximenes, né? Ele tinha trago uma pregação em cima desse versículo, e então eu consegui entender. Eu era igual o Joãozinho, né? Nascido na igreja, ficava aqui, né, a vida toda sentado nesse banco, mas nunca tinha entendido, Deus nunca tinha levado ao meu coração para que eu entendesse essa grandiosa graça, esse sacrifício que ele fez ali na cruz por cada um de nós. E temos também Paula, nosso último personagem, né? Um homem novamente nascido, uma pessoa que era como Zezinho, era como Joãozinho e era como Maria, mas Paulo foi alcançado por essa graça. Paulo se converteu. Paulo é um homem, uma pessoa novamente nascida, nasceu de novo, né? Paulo foi alcançado por Cristo e aceitou ele como o único e suficiente Salvador. Lá nessa mesma passagem que eu falei em Efésios, que fala que outrora a pessoa, antes de conhecer a Cristo, ela por natureza era filho da ira, né? Ela andava segundo o desejo da carne, fazendo as vontades da carne e dos seus pensamentos. Agora ele fala assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu a vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então Paulo é uma pessoa que nasceu de novo, foi alcançada por essa graça salvadora, né? Então apresentei para vocês 4 personagens, até o nome aqui eu coloquei: Paula convertida amarelo, Joãozinho mais ou menos, e Zezinho e Maria aqui de vermelho. Para a gente poder entender um pouquinho as coisas, né? Para a gente poder esclarecer algumas dúvidas, se alguém tiver. O ser humano ele é dividido em 3 partes. Assim como Deus, somos feitos à imagem e semelhança dele, o ser humano ele também é dividido por espírito, alma e corpo, né? Aqui eu coloquei essa aura vermelhinha para representar o espírito que nós temos. Os animais, eles não têm espírito. Os animais, eles têm alma, têm corpo, mas não têm espírito. Tem uma piada que a gente estava fazendo ali, quem que andou com Jesus, mas não foi nem para o céu nem para o inferno quando morreu? Aí é o jumento, né? Porque ele é um animal, não tem espírito. Ele morreu, que acabou. Não tem nada mais do que isso, né? Então aqui a gente tem o espírito, que é o que nos liga ao eterno, nossos sentimentos mais profundos. Temos a alma, que é os nossos sentimentos básicos, como sentir raiva, carinho, amor, paixão. Os animais têm sentimentos,
porém não tem essa parte que é o espírito. Tem o corpo, que é a nossa parte tangível, é o que a gente consegue enxergar com os nossos olhos. A gente não pode ver espírito, pelo menos uma pessoa normal não enxerga espírito, não pode ver alma e a gente vê somente o corpo. É a nossa parte tangível, a nossa carne, né? Então, assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, nós também somos divididos em 3 partes, sendo nós espírito, alma e corpo. Então aqui, todas as pessoas têm o espírito em vermelho, mas quando uma pessoa ela é alcançada pela graça salvadora, quando ela reconhece a Cristo como Salvador, ela recebe o Espírito Santo, que aqui eu coloquei em amarelo. A Paula ela aceitou a Cristo. A Paula tem esse Espírito Santo, né? Todos que aceitam a Cristo verdadeiramente têm o Espírito Santo morando dentro de si. Ali em Efésios, capítulo 1, versículo 13, ele faz assim, Paulo fala assim, né? Se referindo a Jesus. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o nosso penhor, a nossa garantia que um dia chegaremos ao lar celestial, encontraremos com o nosso Salvador, nosso pastor, Senhor Jesus Cristo, nos ares. Então, está representado aqui em amarelo, né, o Espírito Santo. Repara que os outros não têm essa aura amarela, somente Paulo, porque Paulo verdadeiramente creu, né, acreditou em Cristo como Salvador. Então vamos lá, suas histórias, para a gente conhecer um pouquinho esses personagens. Zezinho é o pior deles. Zezinho é um homem ruim aos olhos de todos nós, né? Tá ali, ó, vive bebendo, trai a esposa, matou 2 pessoas, faz rituais satânicos, fuma, cheira qualquer tipo de droga, bebida, né? Abusou da própria filha e foi preso. Paulinho, aos nossos olhos, ele é um homem totalmente ruim, perverso, mau, homem perigoso. Joãozinho vai na igreja, como eu falei, nasceu, foi criado na igreja, canta na igreja, canta no coral, canta no grupo, participa de todas as coisas que a igreja tem a oferecer, né? Ora em montes, visitou Israel, gastou dinheiro, né? Expulsa até demônios em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o Joãozinho. Temos agora a Paula. Capítulo 27, 21 e 22. Mateus vai ser interessante. Lê. Só para concluir o Joãozinho aí. A gente ia falar disso aqui, né? Adiantando então, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade, né? Então esse é Joãozinho. Joãozinho, ele faz maravilhas no nome do Senhor, né? Expulsa demônios, vai em monte, faz maravilhas, faz milagre. Esse é o Joãozinho. Tem Paula, crente em Senhor Jesus Cristo, desvia-se do mal, tem um bom testemunho para as pessoas, prega o evangelho com seu modo de viver, sua testemunha, mostra através dela o que Cristo fez nela, né? Evita coisas do mundo, agrada a Deus, está próximo de Cristo, está em comunhão com Deus. Essa é a Paula. Tem a Maria. Maria, ela é uma boa pessoa aos olhos de todo mundo. Todo mundo que vê a vida de Maria, ela é uma pessoa realmente muito boa. É melhor que o meu pai, melhor que o Lucas, né, Lucas? Melhor que o Isaac. Maria é uma pessoa muito boa, né? Faz caridade, ajuda os pobres, boa mãe, ensina os seus filhos a compartilhar. Tem atitudes excelentes. Uma pessoa inteligente, ela crê que Deus existe. E tem um bom coração. Ela crê que Deus existe. Então, sabendo da história desses 4 personagens, vamos colocar a seguinte situação. Paulo se dedica ao Senhor e vai com Joãozinho, porque os dois são da mesma igreja. Paulo
Paula e Joãozinho são da mesma igreja, e os irmãos, junto com os irmãos da igreja, pregar o evangelho em uma praça, né? Que evangelho é esse? Em Romanos 5, de 6 a 9, ele fala assim: essa era a palavra que eles estavam divulgando ali na praça. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova do seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa era a mensagem que eles traziam naquela praça, levando o evangelho para as pessoas, né? Em Romanos 1,16 Paulo fala que não se envergonha do evangelho, porque ele é o poder para salvar todo aquele que nele crê, né? Então Paulo e os seus irmãos, Joãozinho, anunciando ali naquela praça o evangelho. Estava também Maria, né, boa pessoa. Estava também Zezinho, um homem mau. Acontece a seguinte reação em cada um. Zezinho, pela grande graça que Jesus Cristo veio até ele ao seu encontro, ele chegou em casa e falou: pai, pequei contra os céus e contra ti. Ele se arrependeu. Jesus teve um encontro na vida dele. Todos aqueles pecados que ele tinha cometido foram perdoados por Jesus Cristo, né? Me arrependo dos meus pecados, aceito a ti como meu único e suficiente Salvador. Romanos 10, versículo 9 a 10, vou pedir para nós Ismael para poder ler para a gente. Coloca aí, Lucas, ou Patrícia, para a gente. Ismael pode ler? Ismael lê bem, né? Uma pessoa instruída, né? Português. Em teu coração crês que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, Zezinho, por mais que ele tenha vivido a sua vida toda no pecado, abusou da filha, matou, fez rituais satânicos, um cara mau, totalmente entregue à idolatria e perversidade. Mas ele encontra o Senhor Jesus Cristo com aquele evangelho. Ele chega em casa totalmente arrependido, seu coração quebrantado, se ajoelha e fala: Senhor, pequei contra os céus e contra ti, Pai. E o Senhor vem de encontro com ele. E ele se converte, aceita Cristo como único e suficiente Salvador. Assim como o Ismael leu, né? Ele confessou a Deus, ele foi alcançado. Foi alcançado. Agora Joãozinho, a reação dele foi esta. Ele apontou o dedo para esse cara, ele conhecia, né, o Zezinho, apontou para ele e falou assim: coitado desse cara aí, ele não merece ser salvo não. Ele tem que apodrecer pro inferno. O cara abusou da filha dele, rapaz. Assim Joãozinho faz. Tem que apodrecer ele no inferno. Ele julga, né? A Paula fica chateada, porque por diversas vezes os irmãos, ela, por mais que falaram do evangelho, seu bom testemunho, eles não viam, não conseguiam enxergar resultados naquilo. Todo sábado era a mesma coisa, o pessoal que escutava ainda estava na gandaia, estava na bebida, né? Não via resultados naquilo. E às vezes a gente também pode ficar igual Paula, fazer coisas para o Senhor, né? Pregar o evangelho através das nossas vidas, fazer coisas boas. E a gente, poxa, ninguém vê isso, não tem reconhecimento, ninguém está sendo alcançado por esse testemunho, ninguém está escutando o que nós estamos falando aqui do evangelho, ninguém abre os olhos para poder reconhecer que precisa de Jesus para a salvação. Paulo fica triste com isso, mas a gente sabe que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela tem resultados. Se a gente semear, poderá acontecer reações ruins e também reações boas. Ela não viu o que aconteceu com o Zezinho. Então, irmãos, assim como Paulo, se você está se esforçando, está se empenhando, não desanime porque não está vendo o resultado. Saiba que estamos fazendo a nossa parte e que o Senhor, através de nós, e é Ele e não nós, que vai fazer com que a pessoa se converta, se arrependa dos seus pecados. E agora Maria. Maria, ela amou aquela pregação, né? Como eu amo Bíblia. Eu sou uma pessoa muito boa e acho que Deus vai me levar para o céu quando eu morrer. Esse era o pensamento de Maria.
eu sou muito boa, né? Eu faço bem para todo mundo, eu faço caridade. Eu não preciso aí de um cara morrendo para mim porque eu sou boa. Assim que Maria pensava. Ela ama as coisas da Bíblia, gosta de ler, vê novela, assiste aquela novela da Record, tudo, né, das histórias. Essa é Maria, né, representada por uma boa pessoa. Pois então, né, Zezinho, quando ele se converte, repara bem que o nome dele já está até em amarelo, Deus abre os olhos dele. Ali em Atos, capítulo 16, Paulo falando ali na cidade de Filipos, ele está falando e Deus abre o entendimento de Lídia para que possa se converter. E assim ele fez com o Zezinho. Você pode botar aqui um cara que manja muito do evangelho para falar para uma pessoa. Ele pode ser extremamente sábio e habilidoso na palavra, mas ele não vai conseguir converter ninguém, porque quem faz isso, quem abre o entendimento, quem abre os olhos para que a gente possa enxergar Cristo, é Deus e não os homens. Ele faz isso através de nós. Mas quem tem esse poder é única e exclusivamente Deus. Em Efésios capítulo 1, como lemos, ele é selado pelo Espírito Santo. Repara bem a aura amarela aparecendo nele aqui, né? Selado pelo Espírito Santo. Há uma confusão hoje em que pessoas falam, será que você é batizado com o Espírito Santo? Né? Aí para fora aí, eles acham que tem dois tipos de crente. Um crente que aceitou a Cristo e tem aquele crente que é o top dos top, que ele é batizado com o Espírito. Isso é uma confusão que tem. Porque o batismo do Espírito Santo aconteceu uma vez só ali em Atos 2. Antigamente, antes de Jesus, antes do seu sacrifício, o Espírito Santo não habitava dentro de cada um. Ele ficava externamente. Mas depois, assim como Jesus nos prometeu que enviaria o Consolador, hoje ele passa a habitar permanentemente em cada um que aceitou ele como Salvador. Então não somos batizados com o Espírito Santo, somos selados. O batismo do Espírito Santo foi um só, ali em Atos capítulo 2, Pentecoste. Ali aconteceu o batismo com o Espírito. Ali em Efésios capítulo 4 fala que há um só Senhor, um só batismo. Né? Zezinho, ele é uma nova criatura. Ele se torna uma nova pessoa. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, fala assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Mas tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo. Então, Zezinho se converteu, ele é uma nova criatura, é selado com o Espírito Santo. Ele agora, ele tem a verdade, ele tem a certeza, né, que quando ele partir dessa vida, ele vai se encontrar nos céus com o Pai. Agora aqui, o que aconteceu com Paula? Lembrando que isso aqui são personagens inventados, colocados em situações para que facilite o nosso entendimento. Então, Paula, a pessoa que era crente, estava perto de Cristo, né? Paula desanima, com o tempo vai se desanimando e vai deixando o pecado entrar mais e mais, de pouquinho a pouquinho, vai se afundando, vai lá para o fundo do poço. Com o passar do tempo, nem parece mais que um dia já esteve na presença do Senhor. Será que isso é possível para um cristão? Ele voltar e cair ao pecado? Mesmo ele tem dentro dele o Consolador, um guia dentro dele, que o alerta, né? Isso é possível, e aconteceu com Paulo, né? Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, ele fala assim: aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe para que não caia, vigia para que não caia. E Paulo vacilou. Ela usou da liberdade que tinha em Cristo para dar ocasião à carne, né? O Espírito Santo que estava nela, o que aconteceu com ele? O Espírito Santo, ele não sai da pessoa. Uma vez que ela é salva, uma vez que ela reconhece a Cristo como Salvador e recebe, é selado com o Espírito Santo, nunca mais deixará o corpo dela, enquanto aqui viva. E o Espírito Santo não sai dela, mas ele se apaga. Ele fica bem como se fosse uma chama fraquinha. Está ali, junto com ela nos seus pecados, mas está triste. Alerta ela: Paula, você está fazendo errado. Ela se sente incomodada, mas ela continua ali naquela vida deprovável, que ela caiu novamente, né? Pode ver aqui que essa aura amarela está bem apagadinha, bem fraquinha.
mas ela não deixa de ter o Espírito Santo. Uma pessoa, uma vez crente, uma vez selada, ela nunca mais, enquanto viva, vai deixar de ter o Espírito Santo. Então vamos lá. Paula desviou de tal forma dos caminhos do Senhor que cometia pecados graves, dando um péssimo testemunho. E faz anos que está afundada no pecado e não vai mais à igreja. Infelizmente aconteceu isso com Paulo. Zezinho, né? Só para a gente ler aqui Gálatas capítulo 5, né? Estava aqui, ó. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. E Paulo deu ocasião à carne. Voltou a cair. Voltou para a lama. Né? Zezinho, após sofrer as consequências dos seus erros passados, Zezinho muda completamente de vida. Agora ele se desvia do mal e vive para agradar a Deus. Cresce dia após dia, perseverando na oração. Esse é Zezinho, uma nova pessoa, né? Você pode ver aqui que a aura do Espírito Santo de Zezinho está bem forte, ele está fervendo dentro dele. Já Paulo aqui já está bem fraquinho, porque está bem distante de Deus, né? Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, porque você pode pensar assim, ué, mas o cara matou, o cara abusou da filha, e aí? Ele se converteu, isso aí ficou por isso mesmo? Aqui na história, Zezinho ele já pagou os seus erros, ele já foi preso por isso. Mas a gente tem que ter em mente que tudo que a gente aqui plantar, nós também vamos recolher isso, né? E assim fala ali em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também se fará. Teve um irmão aqui, algum tempo atrás, que ele trouxe uma história. E ele falou que um homem participou de um assalto, e nesse assalto ele matou alguém. Disso, depois de muito tempo, esse homem veio se converter, se entregou a Cristo, como o Zezinho fez. Ele chegou para o pastor e falou, pastor, e agora? Eu matei um homem um tempo atrás, mas eu sou uma nova pessoa, Deus me perdoou, o que eu faço? Esse pastor fala assim, rapaz, vai na polícia e se entrega, porque ele tinha que pagar esses pecados que ele cometeu. E ali ele pagou na cadeia. E foi uma bênção, porque ali ele conseguiu mostrar para os outros presos aquela grandiosa graça que alcançou seu coração. Alcançou muitos outros ali dentro da prisão. Então, tudo que o homem plantar, isso também ele vai colher, né? Joãozinho nasceu na igreja, canta no coral, é batizado, toma a ceia, acha que ser crente é um estilo de vida, tem ideias distorcidas sobre o evangelho e faz muitas coisas em nome do Senhor. Esse é Joãozinho. Essa é a situação dele. Ele acha que ser crente é um estilo. Ah, vou na igreja hoje, vou na igreja amanhã, vou cantar no coral, vou tomar ceia, sou batizado. Eu sou crente. Mas crente não é um estilo de vida. Crente é aquele que crê que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Esse é o crente, né? Maria, pessoa de bem, todos olham para ela como um exemplo de pessoa. Posta foto nas redes sociais ajudando pobres. Gosta de ler a Bíblia e faz boas ações. Uma vez comprou uma casa para um desconhecido que estava precisando. E até apareceu na televisão como um exemplo de boa pessoa. Maria realmente, aos nossos olhos, aos olhos dos homens, dos humanos, ele era uma boa pessoa. Fazia coisas boas. E ela rica também, né? Que deu uma casa, né? Pessoa rica e boa pessoa. Então essa é a Maria. Uma pessoa muito boa. Então tá. Todas essas 4 pessoas morreu aqui. Qual deles que vai para o céu será? Zezinho, na sua morte, ele morreu com uma grande alegria no seu coração. Ele tinha certeza para onde ele estava indo, né? Tinha uma alegria imensa no seu coração. Ele não tinha medo da morte, porque a morte, a morte era lucro, né? Joãozinho morreu com medo, tentou se agarrar da vida de qualquer forma. Morreu chorando, não, eu não quero morrer não. Por favor, eu preciso ficar aqui nessa terra ainda, não quero morrer. Porque ele nem sabia para onde ele ia depois da morte dele. Ele viveu a vida toda dentro da igreja, mas nunca prestou atenção, nunca foi alcançado pelo evangelho que era pregado todo domingo. Esse era Joãozinho. Paula morreu traindo seu marido com o vizinho. Paula estava afundada, cometendo os pecados graves. Foi pega de surpresa, morreu em pleno pecado, pecado muito grave.
Temos Maria, morreu, antes de morrer, distribuiu toda a sua fortuna para os pobres, ajudou muitas famílias, famílias que não tinham o que comer, agora podem comer por causa que Maria morreu distribuindo o seu dinheiro, né? Então, qual desses 4 aí, qual que vocês acham, na sua mente, responda para si mesmo, qual desses 4 aí vai entrar no céu? Será que é Zezinho? Mas lembra, esse Zezinho aí, ele abusou da filha. Zezinho aí, ele fazia ritual satânico. Será que é Joãozinho? Joãozinho nasceu e foi criado na igreja, participou todo domingo, tudo que tinha para fazer, ele fazia. Será que foi Paula? Será que ela foi pro céu? Ela se converteu, mas aí ela vacilou, hein? Será que Maria foi pro céu? Lembra que ela deu sua fortuna toda, fez uma ação que quase ninguém aqui pode fazer. Deu toda a sua fortuna aos pobres. No seu coração, na sua mente, pensa, qual desses 4 aí vai pro céu? Qual desses 4 aí vai entrar, vai se encontrar com Deus? No seu coração, pensa aí, analisa um pouquinho. Tá aqui a resposta. Não sei se te chocou, não sei se você errou na sua resposta, mas quando os 4 morreram, os que alcançaram o lar celestial foi Zezinho e foi Paula. Zezinho, mas Zezinho, Guilherme, como é que pode isso? O cara matou, rapaz, não é possível que o cara vai pro céu depois disso. O cara fez tanta coisa errada aqui nessa vida, como é que ele vai alcançar o céu com isso? Zezinho, ele foi salvo como ladrão na cruz, irmãos. Aquele ladrão ali na cruz que estava do lado de Cristo. Ele viveu sua vida toda em pecado. A vida toda entregue, deve ter matado, roubado, destruído famílias. Mas no final da vida dele, poucos dias, poucas horas antes dele morrer, ele se entregou a Cristo. Falou, Jesus, o que ele falou? Lembre de mim quando entrar no teu reino. E o que Jesus responde para ele? Então aquele ladrão na cruz, a vida toda ele fez coisas erradas e no final ele alcançou a salvação através de Jesus Cristo. Ele reconheceu os seus pecados ali na cruz, viu que Jesus estava morrendo ali não por martirizado, não defendendo uma ideia, mas estava se entregando para morrer por ele. Estava morrendo no seu lugar. Jesus ele fica 3 horas ali naquela cruz recebendo uma condenação eterna que iria cair sobre mim e sobre você. E ele reconhece isso. Zezinho também foi salvo. Joãozinho, Guilherme, caraca, Joãozinho viveu a vida toda na igreja. O cara era batizado, o cara tomava ceia, por que ele não foi para o céu? Joãozinho nunca conheceu a Deus, nunca aceitou a Cristo como Salvador. Coloquei aqui essa passagem que a gente leu, né, que meu pai mostrou aqui, né, que fala aquelas coisas, né, Mateus 7, 22, 23. Porque se a gente lembrar, Joãozinho, ele expulsava demônios, ele fazia maravilhas em nome do Senhor. Mas como a gente já leu aqui com meu pai, e vamos ler de novo, fala assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca os conheci, afaste de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então Joãozinho, ele foi para a condenação eterna, porque ele nunca reconheceu a Cristo como o único e suficiente Salvador. Meus irmãos, não é religião que salva. Não é igreja católica, igreja crente, não é espiritismo, budismo. Religião não salva ninguém. Religião não salva. A palavra religião, ela significa religar a Deus. E quem que nos religa a Deus? É Jesus. Não é uma igreja de 4 paredes. Não é você indo na missa, ou indo na reunião, indo em oração, fazendo coisas em nome do Senhor. Não é isso que vai te fazer merecer o céu, porque o céu não se merece. Não está ao alcance de nenhum de nós chegar aos céus através do esforço dos nossos braços. Não está ao alcance. Então, infelizmente, Joãozinho, ele morreu. Joãozinho, ele era o joio que estava no meio do trigo. Ele tinha aparência externa. Ele aparentava ser crente.
mas no fundo ele não era diferente. Ele nunca se converteu. Jesus, ele faz uma crítica aos fariseus, chamando ele de sepulcros caiados. Sepulcro é onde a gente coloca os mortos. E caiado é porque estava pintado, arrumadinho, bonitinho. Eu mexendo na arte ali para me botar de capa, eu estava com essa blusa aqui, quinta-feira, nos outros estudos, e hoje eu botei uma coisa mais arrumadinha por cima, né? Então Joãozinho também estava assim, externamente ele aparentava ser de Deus, mas internamente ele nunca mudou, ele estava igual, né? Ele era um homem natural ainda. E tinha Paula. Foi salvo, mas Guilherme, mas Paula foi salva como assim? Paulo estava traindo o esposo, rapaz. O Paulo nem ia na igreja mais. Por que ela foi salva? Gente, a perca de salvação não existe. Perca de salvação não existe. A gente tem que entender uma coisa. Só perde salvação aquele que nunca creu. Como Joãozinho, ele perdeu a salvação. Ele nunca aceitou a Cristo. Mas porque a salvação não está firmada nas forças do nosso braço, do nosso pensamento. Está firmada em Jesus Cristo. Não misturem salvação com santidade. Tem gente que embola isso, né? Misturando as coisas. Mas vamos falar um pouquinho mais disso. Maria. Poxa, Guilherme, Maria deu tudo que tinha, rapaz. Maria se esforçou tanto a vida toda para fazer o bem para o próximo. Maria era uma pessoa boa aos olhos nossos. Mas aos olhos de Deus não existe justo nenhum sequer. Ele olha para a terra e não vê ninguém bom para merecer a salvação. Então não há nada que você faça que vai fazer você alcançar ao céu através da sua força de vontade. Ali coloquei Gálatas 2,16, ele diz assim: sabendo contudo, aqui é Paulo falando, sabendo contudo que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Pois pelas obras da lei ninguém será justificado. Ninguém será justificado. Então não pense que você olhar para si mesmo, eu sou bom, eu sou uma pessoa muito boa, quando eu morrer eu vou para o céu. Não tem como ir para o inferno, eu sou uma pessoa muito boa. Mas meus irmãos, quando uma pessoa está se afogando, é bom que ela esteja já quase que desmaiada, para que venha o salva-vida e a ajude. Porque enquanto ela estiver ali tentando nadar com suas próprias forças, se agarrando nas coisas, é perigoso até para o salva-vidas chegar e afogar ele também junto. Então, pare de se debater tentando nadar sozinho. Aceita a ajuda externa de Jesus. Morreu na cruz, entregou o seu Filho, Jesus Cristo, ali na cruz, para morrer por nós e pagar por nossos pecados. E através dele nós somos justificados. Não pela obra da lei, mas através dele. Pois então, irmãos, olhando isso tudo aqui, né? A gente vê que o caminho é Jesus, é a cruz de Cristo, que nos leva ao lar celestial, né? Vou pedir para colocar ali João 14, versículo 6. E para nós, Lucas, pode ler. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele é o caminho. Não é uma religião, não é boas ações, não é isso que vai nos levar, não é isso que vai interligar essa ponte de nós até o lar celestial. Não é isso, né? Então, olhando para isso tudo aqui, alguns devem estar pensando assim: poxa, Guilherme, mas olha o que aconteceu aqui. Você está falando então que a gente pode se converter, vamos pecar à vontade, porque a gente vai para o céu, é Jesus que nos salva. Vou me converter hoje, vou continuar na gandaia, vou continuar fazendo coisas horríveis, como Paulo até traiu o marido, né? E vou ser salvo. Porque para que fazer coisas boas, né? Alguém pode pensar assim, né? Então vou pecar à vontade, porque se Jesus vai me salvar, porque Jesus vai me salvar do mesmo jeito. Você pode estar pensando assim nessa noite. Mas a resposta disso, que é um verdadeiro convertido, não tende a pensar dessa forma, irmãos. Porque a gente faz coisas boas após convertido, não para alcançar a salvação, e sim porque nós já somos salvos. É um mover nosso em direção a Deus. É um processo de santificação, não misture isso. Santificação dividida em 3 partes. Ela tem a inicial, que é Jesus Cristo, 100% ele,
nos trazendo das trevas para a maravilhosa luz. Temos a santificação intermediária, que aí é nós aqui na terra, após ser convertido, até a nossa morte, em que nós vamos tentar dar o nosso melhor para mostrar, para testemunhar, para levar o evangelho de Cristo. Esse que nos alcançou um dia, que possa alcançar mais pessoas. Esse é o nosso objetivo. Cristo, ele te salvou e te deu um caminho para você trilhar. Deus, como Pai, vai nos castigar. Ele é o nosso Pai. Você, quando erra com seu pai, você não deixa de ser filho dele. Né, pai? Eu deixo de ser seu filho, pai, quando eu erro com você? Não deixo, eu continuo sendo filho. Porém, ele vai me castigar. Vai deixar de falar comigo. Vai me dar correções. Porque ele é um bom pai. E isso é Deus com nós. Se a gente se converteu, é filho, está vivendo a vida de qualquer jeito, Deus nos castiga. Não use a liberdade da carne. Não use da liberdade para dar ocasião à carne, irmãos. Não use dessa liberdade que temos em Cristo para dar oportunidade, ocasião. Uma vez nós somos tirados, nós somos lavados, nós estamos caminhando para o céu. Então a gente vai continuar vivendo aqui nesse mundo, de qualquer maneira, né? Entrega ao pecado. Não faça isso. Deus pode ceifar nossas vidas antes da hora, pois sujamos o seu nome. Isso é uma coisa muito séria. Imagine eu, trabalho como eletricista, tenho minha mochila e nela carrego ferramentas úteis. Se eu coloco na minha mochila, talvez um cortador de piso pesado, e vou carregar aquilo, não me é útil para nada. O que eu vou fazer com o cortador de piso? Eu vou tirar da mochila e vou jogar fora? Claro que não, vou tirar da minha mochila e vou guardar ela. E assim Deus pode fazer com aquele também que não tem sua serventia aqui nesse mundo mais. Se converteu, porém, não se esforça, não trabalha, vive totalmente sujando o nome dele. Então ele pode recolher você, para que você seja salvo. Porém, você não era mais útil, então ele ceifou sua vida antes da hora. Isso também é uma coisa muito interessante. Então vamos lá. Com quem que você se identifica aqui nessa noite? Você conheceu o Zezinho, você conheceu o Joãozinho, conheceu Paulo, conheceu Maria. Olhando para esses 4 personagens, com quem que você se identifica? Olhe para dentro de si mesmo. Com quem desses 4 aqui você se identifica? Queira eu que todos aqui se identifiquem mais como o Zezinho, que pode até ter vivido uma vida ruim no passado, mas hoje está perto de Deus. Olha só como o Espírito Santo está agindo dentro dele, está grande, está fervendo, está em comunhão com Deus, perseverando. Mas será que você está como o Joãozinho? Sua vida toda foi criado e nascido aqui ou em outra igreja, a vida toda fazendo coisas boas, mas ainda não entendeu, não teve os olhos abertos para entender que você precisa de Jesus. A vida de crente não é uma coisa aqui para a terra, para a gente ficar, é um estilo de vida, não. Crente é crer em Deus, crer nesse evangelho, crer nas boas novas e ter essa certeza no seu coração que quando você partir daqui, você vai alcançar o lar celestial através de Jesus Cristo. Se você está como Paula, você sabe que tem o Espírito Santo, você conhece, aquele que se converteu, ele sabe que tem o Espírito Santo, sabe que vai ser salvo no final, mas às vezes, por ocasião da vida, se algumas coisas aconteceram e está longe, distante de Cristo, você não precisa estar traindo o marido, ou em festas, bebendo, drogas, para estar igual a Paulo, não. Você pode estar todo dia sentado aqui nesse banco, mas ainda distante de Deus. Se converteu, tem o Espírito Santo, mas está sentado aqui, está distante de Deus. Está vindo aqui religiosamente. E se você pode estar também como Maria, você olha para dentro de si mesmo e fala, eu sou bom, eu não preciso de Jesus. Será que você está igual a Maria? Olhe para dentro do seu coração. Analise, será que esses 4 aí, qual deles você acha que você está mais próximo? Né? Se você estiver como Paula, Deus sente sua falta. Deus preparou um caminho para que andássemos nele. Confesse os seus pecados a Ele. Ele irá te perdoar. Se esforce para fazer as coisas para Deus. Às vezes você está igual a Paulo porque você está sentado no banco. Ah, estou esperando aqui Deus me dar força para me fazer as coisas para Ele. Mas não é assim não, irmãos. A gente tem que se esforçar. Temos que se esforçar para fazer as coisas para Deus. Dá o pontapé, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos apoiar, Ele não vai nos guiar pela mão. Dê o pontapé, não fica assim não. Saia desse estado.
Se você tiver como João, peça a Deus que abra os seus olhos e reconheça Ele como o único e suficiente Salvador. Ser crente não é um estilo de vida. Ser crente é crer em Jesus para a nossa salvação, é ter essa certeza, é desfrutar dessa certeza, como o meu pai falou aqui, que quando a gente partir desse mundo, vamos estar lá entoando hinos de louvor ao seu santo nome. E tem também, se você estiver como Maria ou Zezinho antes da conversão, Deus quer te salvar. Se você acha que está como Maria ou como Zezinho antes, mas eu não mereço a salvação não, eu estou muito errado. Eu fiz coisas horríveis, Guilherme, como é que eu mereço a salvação? Meu amigo, não existe ninguém tão distante que não possa ser alcançada por essa graça. Você nunca vai, enquanto haver vida, há esperança. Entrega seus caminhos ao Senhor. Você não precisa vir aqui na frente, levantar a mão, fazer uma oração aqui na frente. Chega em casa, no seu quarto, fecha ele. Senhor, me arrependi, Senhor, me arrependo dos meus pecados. Confesso a Ti como único Salvador e sei que através de Ti eu terei a salvação. Reconheça Ele como Salvador. Mesmo se você fazer boas obras, você nunca será salvo. Em Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 9, não vamos ler, mas é um versículo muito conhecido, fala que a salvação ele é um dom de Deus. É um dom, ele é um presente. Você não mereceu isso, é um presente. Vem de Deus. É um presente de Deus. Não vem das obras, não vem do que você faz. Ela vem de Deus, é um presente. Pela graça sois salvos. Deus, vendo que não tinha nenhum justo, envia seu Filho ao mundo para morrer em nosso lugar. Vou pedir que você abra aí para mim o João 3,16, muito conhecido, a gente não precisava nem abrir, tão conhecido. É o único versículo que eu sei de cor e acredito que todos nós sabemos, né? Mas coloca aí pra gente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele olhou para o mundo, não viu nenhum justo. E o que ele resolveu? Ele é um Deus justo, como meu pai falou. Ele tem a ira dele, que iria cair sobre nós. Mas ele é um Deus muito bom. Mostrou o seu amor para conosco quando nos entregou o seu Filho, quando nós ainda estavam em nossos delitos e pecados. Ele entregou Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo, não para condenar, mas para salvar. Ele subiu naquela cruz ali. Você escuta a vida toda sobre a cruz. Jesus, cruz, sacrifício, morreu por nós. Mas o que significa isso, afinal? Ele morreu para nos salvar da própria condenação que iria cair sobre nossa cabeça. E a condenação que nós merecíamos foi cair em quem? Em cima de Jesus ali na cruz. Como eu falei, em 3 horas ele sofre a eternidade que você e eu iria sofrer. Ele perece por nós. E através do seu sangue que foi derramado, nós então encontramos. Nós podemos olhar para Deus e falar assim: meu Pai, meu Pai. Meu amigo, meu irmão, pense nisso, medite. Chegue em casa, raciocine em qual posição você está. Se você se achar, olhar para dentro de si mesmo e falar: oh meu Deus, não tem condição não. Eu sou pecador, eu não mereço a Ti não. Então reconheça Ele como Salvador e abra os olhos para isso, para grandiosamente essa graça tão maravilhosa. Graça significa favor imerecido. Esse amor, abra os olhos para esse amor. E veja que Ele morreu por mim e por você. Se você se acha bom, entrega os seus caminhos ao Senhor, porque através da sua bondade você não alcança o céu. Se você estiver como a Paula, volte para Cristo. É o nosso caminho que devemos trilhar. E se você está como Zezinho, continue firme para que não caia. Meus irmãos, então essa noite eu tentei trazer de uma forma para a gente entender como funciona essa graça maravilhosa, essa salvação. E que cada um, que o Espírito Santo de Deus possa iluminar o coração de cada um que está aqui nessa noite e possa entender que Ele é o nosso único caminho. Quando a gente chegar lá no céu, a gente não vai cantar graças a mim que eu estou aqui, porque eu fui bom. A gente não vai cantar assim.
A gente vai dar glórias a Ele, porque Jesus desceu aqui, veio ao mundo para nos salvar. Então creia nisso e será salvo tu e a tua casa. Assim diz Paulo, né, aos Romanos. Então, espero que Deus possa falar ao coração de cada um aquilo que eu não consegui me expressar. E que você venha reconhecer a Cristo como único e suficiente Salvador. Que Ele possa nos guardar também de volta para as nossas casas, para os nossos lares. Aquele hino que a gente cantou, que eu não sei o número, ao quão cego andei, se a gente puder repetir ele, e preste atenção nesse hino, preste atenção nessa letra. Muito obrigado pela oportunidade.